Fala, fanáticos, tudo bem? Para você que não me conhece, seja bem-vindo ao canal Fanáticos, canal destinado a todos os torcedores que são fanáticos pelo Santa Cruz, assim como eu. No vídeo de hoje, vou falar aqui sobre a entrevista que o Alan Araújo concedeu ao Diego Godin, do podcast Cast Coral, né? Eu vou colocar aqui rapidinho um trecho dessa entrevista e esse corte que eu vou comentar aqui com vocês é sobre a questão da montagem do elenco e do orçamento. Alan Araújo falou exatamente sobre a questão do orçamento, que tanto foi polêmico, né? Ele antes tinha dito no podcast exatamente do clube, né, no primeiro episódio, que a folha seria a mesma no ano que vem a desse ano, ou seja, em torno de 400 mil. Mas aí parece que houve uma mudança, né? E a gente vai comentar sobre isso e vai ouvir a fala dele agora. Mas antes de mais nada, eu vou pedir encarecidamente para que você exatamente dê o like, se inscreva no canal e, por favor, ative o sininho de notificações para que você possa receber o conteúdo do canal e me ajudar nesse meu projeto, beleza? Vamos embora ouvir aqui a fala do Alan Araújo, o vídeo aqui dele. Agora, dia 1 de outubro, de comissão técnica, trabalho fora das quatro linhas, a ideia é que você tenha uma folha um pouco maior do que a que foi de 2024. Então, só para o torcedor ter ideia de números, a gente tinha uma folha que era só folha de atletas, era em torno de 420 mil em 2024. Mas o futebol todo custava cerca de 750 mil. Ele tem comissão técnica, executivo, viagens, custeio, regularização, então na casa de 750 mil. Então esse valor vai ser sensivelmente maior para esse começo, e aí o do torcedor, você pode se perguntar o que é que faz mudar? O que é que faz mudar esse valor de orçamento? Entrada de nova receita. Quando é que pode haver nova receita? A partir da assinatura de uma proposta vinculante da SAF, né? A ideia do presidente, embora não seja o assunto da entrevista aqui, se mantém de fazer uma escolha aí, por uma das propostas nas próximas semanas e dar encaminhamento ao conselho, ao sócio aprovar, porque com essa aprovação é que se assina o vinculante, e aí você já começa a ter aporte de receita. Então isso começa a ter um cenário real, né? Isso, você começa a ter. Aí você consegue ter um novo orçamento, porque aí você já tem um compromisso de novos recebimentos. Ou, por exemplo, Diego, aí você tem um jogo aí com 13 lá no começo do ano e tem uma segunda fase, né? Então se você consegue passar desses desafios aí e entra no Nordestão, você tem no mínimo, um incremento aí de 2 milhões e meio de receita, que era o que poderia ter acontecido esse ano, e você aí aproveita, já pega esse valor, por exemplo, sei lá, 2 milhões a mais, num cenário de 9 meses de calendário, então você já consegue fazer assim, não, eu consigo subir a folha 200 mil. Inclusive aí, o seguinte, né, você vai passar para a fase, para disputar o Nordestão, o torcedor vai exigir uma qualidade no time também, já vai aumentar a velocidade para trazer jogadores. A régua sobe, né? Você começa a ter que jogar com Fortaleza, com Bahia, com Ceará, com Sport, com Náutico, times que hoje, independente de como esteja lá ele, o torcedor não vai querer perder, né? Hoje, do ponto de vista de organização interna, de patamar de investimento, ninguém vai aqui enganar o torcedor, eles estão acima, então isso obviamente também reflete neles dentro de campo. Exato. Então vai ser um desafio para o Santa Cruz enfrentar. Então a maneira mais rápida da gente minimamente fazer frente a isso é pegar parte da receita que adviria de uma classificação do Nordestão e aumentar imediatamente a folha do time. Então, para ser objetivo e encerrar isso, você começa com uma projeção de receita de folha para começar o futebol levemente maior, não faz com que seja o dobro, por exemplo, não pode. Hoje a gente não tem essa clareza, mas a partir do momento que houver o progresso aí da questão da SAF ou eventualmente o avanço de fase no Nordestão, imediatamente parte dessa receita será destinada ao futebol. Isso, em termos concretos, se reverte em ter mais um conjunto de 3, 4 nomes de impacto que, obviamente, refletam na qualidade do time, na competitividade do time dentro do campo, né? Como diz, né, o nordestino não pode contar com ovo no cu da galinha. Mas para esse início agora, vocês pensam, torcida grande como a nossa, carente de títulos, de clássicos, que vai fazer 5 anos sem ganhar um clássico, mas para você ganhar clássico, como a gente falou, tem que ser ousado, né? Vocês pensam em trazer algum tipo de jogador renomado
como o Santa Cruz já teve, né? No próprio 2020 Santa Cruz teve jogadores ali no elenco que eram experientes, que segura o piano dentro do campo. Esse ano, por exemplo, a gente tinha uns 2, 3 ali, na medida do possível, vocês conseguiram trazer. Mas para 2025, o sarrafo ele vai aumentar. Vocês pensam em trazer esses jogadores assim para cada setor do campo, um zagueiro, um volante, um meia, um atacante, esses caras, um goleiro principalmente, experiente para fazer aquela espinha dorsal? Acho que no processo de formação de equipe, né, Diego, acho que independente de ter uma folha mais modesta, uma folha mediana ou até uma folha alta, você tem que ter o que a gente chama de coluna, né, de espinha dorsal que você falou. Então, sem definir a posição, mas você sabe que para um time que chega, você tem que ter aquela cara de time que chega, você tem um goleiro de segurança, você tem um bom zagueiro, você tem um volante que é um xerife, você tem um meia ou um ponta mais agressivo, que gera situação de gol, tem que ter um 9. Então, o 9 é aquele que toca 2 vezes na bola, mas tem cheiro de gol. Então, independente do valor de folha, esses jogadores são caros, né, mano? Sabe que você tem que, algumas posições você tem que colocar um pouquinho mais de cacau para poder ter esses nomes aí. Então, dentro do processo de montagem do elenco aí que vai ser feito, conduzido principalmente com o executivo novo e com o treinador Itamar, sabe que vai precisar fazer essa aquisição de 3, 4, até 5 nomes que deem uma maior casca, engrosse a casca do time, né? Então, sim, com certeza tem que pensar nessa situação assim. Pronto, torcedor, tá aí. Então, o Alan Araújo, né, ele confirmando aí que a folha não vai ser o que ele falou inicialmente. Na verdade, o que houve foi o seguinte: Alan Araújo, ele deu essa declaração, tá gravado aí, só você botar no YouTube, né? Eu até gravei um vídeo em cima dessa fala dele, e ele deixou bem claro que o orçamento inicial para a temporada 2025 seria o mesmo da temporada 2024. E aí isso pegou mal, né? Houve muita repercussão, aqui eu falei, enfim, a torcida não gostou. E o Bruno Rodrigues, semana passada, essa semana que passou no caso, quando foi questionado por Jorge Soares, ele desmentiu o Alan. Ele disse, não, isso aí não tá certo, a gente vai sentar porque a SAF vai ser estabelecida e se a SAF entrar exatamente vai ter incremento de receita, vai ter investimento, e foi o que ele disse. A folha não vai ser essa, de 400 mil, mas o aumento da folha depende exclusivamente de 2 situações. Uma, a SAF entrar no negócio, né? Que a gente não sabe quando vai ser estabelecida essa SAF, né? O Bruno Rodrigues deu uma entrevista, né? Eu botei um vídeo exatamente ontem, né? Com a fala dele. Então, na segunda-feira ele disse que a SAF seria estabelecida o mais rápido possível, mas não deu prazo, né? No podcast do Léo Medrado, ele falou que exatamente a montagem do elenco quem ia fazer era essa direção. E a SAF ia pegar o bonde andando. Então já rolou história que a SAF ia ser em março. Então a gente vai aguardar, não sabemos quando vai ser a SAF. Outra situação que o Alan colocou é que o aumento da receita, aliado a isso, a entrada de jogadores com mais qualidade técnica, ou seja, mais caros, depende da situação do Nordestão. Então, se o Santa Cruz vence o 13 e encaminha a entrada dele para a fase de grupos da Copa do Nordeste, vai entrar dinheiro em caixa, e aí ele deixou claro que vai usar esse dinheiro que vai entrar provido do Nordestão, da classificação para a fase de grupo do Nordestão, para injetar no time e trazer jogadores que ele diz mais tarimbados, como ele próprio usou, para trazer alguns, até 5, ele citou até 5 jogadores, né, mais técnicos. Vai ter que aumentar o cacau, né, ou seja, aumentar o dinheiro. Então vamos aguardar, né? Que bom que o pensamento da direção de futebol mudou, né? Porque era preocupante,
né, o Santa Cruz começar o ano com a receita tão baixa. Que bom que mudaram o pensamento. Eu espero que na prática realmente se concretize, tá? Comenta aí e não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações. Me diz aí o que tu achou da fala do Alan Araújo, tá bom? Em breve eu vou estar aqui com mais notícias para vocês sobre o Santa Cruz. Aquele abraço.